Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, estou passando aqui para deixar-vos mais um Sermão da Montanha. Hoje, o Sermão da Montanha, ele está baseado no versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, até o versículo 26. Os irmãos vão perceber que eu estou seguindo o livro de Mateus 5 já há vários dias. Comecei falando sobre a bem-aventurança, depois eu falei sobre sermos sal, sermos luz, e hoje eu quero falar sobre o homicídio. Jesus disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aqueles que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, concilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo, de que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, verso 21 até o versículo 26. Muito bem, amados, vamos procurar analisar esta passagem. Eu gostaria de procurar trazer esse tema para a nossa vida atual. Precisamos entender que a ira, ela não é bom para nossos corações. Precisamos entender que sempre há possibilidade de reconciliação. A ira, muitas vezes, permanece armazenado em nosso interior e pode destruir a nossa alma. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, aos antigos, né? Para os antigos disse: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E também qualquer que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser que seu irmão é louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre como os cidadãos do reino dos céus devem viver aqui na terra. E ao tratar da real interpretação acerca dos cidadãos dos céus, ao tratar dessa real interpretação das leis que rege o reino dos céus, Jesus aborda nesse trecho a questão do homicídio. No Antigo Testamento, a lei era da seguinte maneira: olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa ferisse alguém com a espada, deveria ser ferido a espada. Se alguém matasse alguém, deveria ser morto. Se alguém ferisse o rosto de outra pessoa, também deveria ser ferido. Então, era olho por olho, dente por dente.
Não havia misericórdia. Então, o que Jesus traz? Ele aborda nesse trecho a questão de homicídio. Por mais que isso possa parecer distante da nossa realidade, muitas vezes você diz: eu não pretendo matar ninguém, eu nunca imaginei matar ninguém. Mas Jesus nos mostra que o problema, mais do que a ação de tirar a vida de alguém, está no nosso interior, na nossa alma, muitas vezes até no nosso intelecto. Muitas vezes matamos pessoas com palavras, ou até mesmo com a nossa atitude. Matamos as pessoas muitas vezes em nossa vida, mesmo que essas pessoas permaneçam vivas, mas muitas vezes ferimos, magoamos, maltratamos. Muitas vezes a palavra fere mais do que um tapa. A palavra fere mais do que uma espada. Quantas vezes eu conversei com algumas servas de Deus que foram, muitas vezes, humilhadas por seus maridos, e elas conversavam comigo e diziam assim: presbítero, eu preferia que ele me desse um tapa do que a palavra que ele me dirigiu, porque esta palavra está acabando com o meu interior, está me machucando, me magoando, me revoltando. Perdi toda a expectativa de estar com ele, perdi toda a vontade de me relacionar com ele, porque toda vez que ele me procura, aquelas palavras que me feriram profundamente vêm à tona à minha memória. Então, pessoas matam com palavras. Então, nesse versículo, Jesus deixa claro que a verdadeira aplicação do mandamento de não matar está relacionada com a maneira que lidamos com os outros, a maneira como lidamos com as pessoas em o nosso coração. Devemos estar atentos para que nossa preocupação não seja ou não esteja apenas em como os outros nos veem, como os outros nos enxergam, recordando-nos do que Deus que tudo vê, conhece a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira intenção. Muitas vezes nós somos bem vistos dentro da sociedade, somos até admirados, as pessoas até admiram a nossa maneira de agir, de nos comportarmos, mas essas pessoas não convivem conosco. Somente minha mulher e as minhas filhas sabem quem é verdadeiramente o Gregório. Eu posso agir, me mascarar, estar dentro da igreja, me apresentando como uma pessoa bem-aventurada, ou seja, bem-sucedido, mas será que dentro do meu lar eu tenho sido o exemplo para minha esposa? Será que dentro do meu lar eu tenho sido exemplo para minhas filhas? Será que eu sou alvo de admiração da Simone? Será que eu sou alvo de admiração da Silene? Será que eu vou ser um exemplo para minhas netas? O que será que minha sogra tem pensado a meu respeito? Será que ela me adotou como um filho? Será que ou ela simplesmente me atura como um genro? Porque quando você adota uma esposa, você está adotando a família toda. E a família toda está adotando você, não como genro, mas como um filho. Porque você traz todos os seus costumes familiares e entra no costume familiar de outra pessoa, e lá vocês vão tentar viver uma vida a dois. Tá certo, amado? A interpretação correta desse texto não é a de que assassinar alguém, é a mesma coisa que insultar alguém, mas sim que a raiz de ambos os problemas são a mesma. Ou quais são os problemas, presbítero? Muitas vezes o ódio, a ira, que está armazenado em nosso coração. Esse é o pecado que Jesus está condenando nesse sermão da montanha. No versículo 23 até o versículo 24,
ele fala sobre os conflitos pessoais. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante de um altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, irmãos, veja bem, tantas pessoas hoje têm contribuído na obra de Deus. Eles têm dito assim: eu ajudo o meu pastor, eu ajudo o meu ministério, eu contribuo com uma quantia até razoável, muitas vezes, para ajudar o meu pastor, para ajudar a minha liderança. Mas muitas vezes você não está bem com a sua família está magoada com você, os seus filhos estão magoados com você. Eu tenho observado que tem mãe que não conversa com filhos, filhos que não conversam com a mãe. Muitas vezes passam semanas dentro do lar e não conversam com o outro. Marido, que muitas vezes está sendo desprezada pela mulher. Estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas se tornaram inimigo um do outro. Apenas suporta um ao outro, mas não se relaciona, não tem mais um diálogo, não tem mais um momento a dois. E muitas vezes essas pessoas estão contribuindo na igreja, estão dizimando, estão dando a sua oferta. Mas será que essas ofertas, será que esse dízimo, será que a sua contribuição está sendo abençoado por Deus? Há poucos dias eu estive conversando com um irmão, ele disse: presbítero, eu não sei o que está ocorrendo. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, mas as portas estão fechadas para mim. Parece que tudo está andando para trás. Você tem uma palavra para trazer para mim, presbítero? E eu interroguei para ele: mas meu irmão, como é que está a sua vida sentimental? Como é que está a sua vida com seus filhos? Como é que está a sua vida com seus companheiros de trabalho? Você é admirado pela sua esposa? Você é admirado pelas suas filhas, pelos seus filhos? Ele disse: olha, eu e minha esposa não estamos bem. Há muito tempo que nós não só nos separamos porque a igreja condena a separação. Mas eu e ela não temos mais um relacionamento. Os meus filhos nem conversam comigo. Então, eu aconselhei ele: irmão, antes de você dizimar, antes de você continuar ofertando, coloca a tua casa em ordem. Chama a sua família, faz uma reunião familiar. Pergunta qual é a causa da mágoa. Reconcilia-te depressa com a tua família. Reconcilia-te depressa com teus filhos. E aí você vai ver que as bênçãos de Deus será como uma chuva seródia, ou como um chuvisco sobre a sua vida. As portas dos céus vão se abrir. E Deus vai te abençoar. Então a mensagem que Jesus fala aqui sobre reconciliação, sobre apresentar a sua oferta. Antes de apresentar a sua oferta, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, então você não oferte, porque sua oferta não vai ser recebida por Deus. Reconcilia-te primeiro com teu irmão. A mensagem presente aqui é a da urgência, a importância da reconciliação. Diante da ira, seja a nossa própria ira ou a do nosso irmão, Jesus ensina sobre a resolução do conflito. Não pode continuar nesse conflito. Não pode haver esse distanciamento familiar. Aproxima-te. É uma situação que tem urgência para ser solucionado. Em uma situação em que muitos poderiam imaginar que a responsabilidade da resolução ou do conflito está com o outro,
Você pode dizer, presbítero, mas por que que eu tenho que pedir perdão se foi eu que fui ferido, se foi eu que fui magoado? Mas se você não deu o primeiro passo, a pessoa também não dará o passo. O próprio Deus disse assim: aproxima-te de mim, eu me aproximarei de vocês. Se vocês, eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Mas se vocês me abandonar, eu também o desprezarei. Então o que está acontecendo no seio familiar? A falta do diálogo está afastando o irmão ou a irmã um do outro, levando muitas vezes a ter ira um contra o outro. Está havendo uma situação de conflito que está separando você, não só da sua família, mas do seu convívio familiar e também de Deus. Jesus ensina como devemos ser agentes de paz. Somos chamados a dar um passo de reconciliação em direção ao outro, mesmo quando isso parece injusto aos nossos olhos. Você pode dizer, mas não fui eu que criei o conflito. Mas você pode ser um agente de apaziguar esse conflito, um agente que traga paz. Esse é o exemplo do próprio Jesus, que veio até nós para que tivéssemos reconciliação com o nosso Deus, com o Senhor, sem que nós merecêssemos. Nós não merecíamos, a condenação era para nós sermos condenados eternamente, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Jesus nos chama a transformar aquilo que era morte. Qual que era a morte, presbítero? A ira, o ódio, a mágoa. Isso causa morte, sentimento de morte, vida sentimental sem bênção, vida familiar sem paz. Até mesmo no trabalho, se você tem conflito no seu trabalho, se você não se dá bem com um companheiro de trabalho, você não será bem sucedido em seu trabalho. Você tem que amar aquilo que você faz. Eu digo todo dia a Deus, eu agradeço, Senhor, pelo emprego que tu me deste. Porque, embora eu tenha um salário pequeno, mas eu amo o que eu faço. Eu gosto do meu trabalho. Já estou mais de 30 anos exercendo a mesma profissão. Já tive salário bom, já fui laboratorista, já fui almoxarife, já fui encarregado por 5 anos. Fui encarregado dentro de um frigorífico, tomava conta de 60 mulheres no meu setor. Mas eu não era feliz naquele trabalho como encarregado. Hoje eu sou feliz naquilo que eu faço. Então, você tem que ter uma vida abundante. Jesus trata sobre conflito, os conflitos muitas vezes até são legais. Jesus diz assim no versículo 25 a 26: entre em acordo depressa com seu adversário, que pretendes levar-te ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo: eu entreguei já o meu marido para Jesus. Jesus vai tratar com ele. Agora é só Jesus na vida dele. Aí Jesus vem e recolhe o marido desta irmã. E ela se desespera. Ela diz: Senhor, por que levou o meu companheiro? Mas ela entregou na mão de Deus. Apóstolo Paulo, ele tratando sobre um assunto na igreja de Coríntio, onde havia conflito, havia incesto, homens se deitando com suas filhas, filhos deitando-se com a madrasta. E o que Jesus disse? Mesmo estando, o que o apóstolo Paulo disse? Mesmo estando distante de vocês, eu entro em acordo com vocês que eles sejam entregues na mão de Satanás, para que
para que no dia do juízo eles possam salvar a sua alma. É dura coisa, amado, quando as pessoas caem na mão de Satanás. Satanás não tem misericórdia. Deus tem. Deus tem misericórdia. Quando Davi pecou, Deus deu 3 escolhas para Davi. Deus disse para Davi: você vai escolher. Ou você cai em minhas mãos, ou você cai nas mãos do teu inimigo, ou você perde totalmente o direito de ser rei. O que Davi disse? Olha, cair na mão dos meus inimigos eu não quero, porque eles não têm misericórdia. Então eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então, cair na mão de Deus, muitas vezes, Deus trata, muitas vezes, Ele até nos açoita, porque Ele é um Pai amoroso. Mas Ele cura a ferida, ferida que está aberta. Se anteriormente Jesus abordou os conflitos pessoais, agora Ele está tratando dos conflitos legais. A sua lógica é a mesma. Não deixe para depois. Reconcilie, resolva os conflitos. Somos chamados a não deixar que as situações se estendam até as últimas consequências, até as últimas instâncias. É a ser o primeiro a buscar a resolução, sem deixar que esse mal venha crescer, se agigantar. Há muitas pessoas que dizem: eu não estou nem aí, quer me levar no tribunal, me leva. Hoje crentes são levados aos tribunais. Hoje os conflitos são tratados nos tribunais. Será, a Bíblia diz, nós iremos julgar os anjos que pecaram e não temos condições de resolvermos os nossos problemas particulares. Como cristão, em todas as nossas interações, devemos reconhecer as pessoas como seres criados à imagem e à semelhança de Deus, sem agir ou pensar de forma a matá-los em nossos corações. Diante de Deus, a maneira com que nós relacionamos e interagirmos é importante. Não é algo secundário ou insignificante. A Bíblia diz: aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e aquilo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Pense nisso, meu irmão. Será que em nossos relacionamentos não estamos matando as pessoas em nossos corações? Ou será que as pessoas já não nos excluíram do seu coração? Será que as pessoas olham para nós com admiração ou olham para cada um de nós com ódio? Enquanto estimulamos a ira, o ódio, não haverá paz interior. Como podemos adorar e servir a Deus se o nosso coração está carregado de ira, de ódio? Quando o nosso coração cultivamos morte, que possamos seguir o próprio exemplo de reconciliação de Cristo, levando a vida para outras pessoas, levando paz para outras pessoas, sendo agente transformadores, agente de reconciliação, de paz, agente que leva amor, que prega e vive este amor. Pensa nisso, amados. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Este é a mensagem do Sermão de Monte de hoje. Grande e poderoso Deus, eu te peço, Pai, me dê um sentimento nobre, um sentimento capaz de estender um braço amigo, a mão amiga, para aqueles que se levantam contra mim. Que eu possa ter a humildade de reconhecer os meus erros e de praticar o perdão. Que eu possa ter a humildade de chegar para o meu irmão que muitas vezes eu ofendi, ou que eu maltratei, e pedir que ele reconcilie comigo, que ela reconcilie comigo. Que eu tenha, Senhor, uma sinceridade em meu coração, de ter uma família abençoada, de ser exemplo para minha esposa, de ser exemplo para minhas filhas.
que eu não seja apenas admirado pelas pessoas que estão ali em volta de mim, mas que a família tenha orgulho de ter um servo de Deus agindo dentro do lar. É isso que eu te peço, Pai. E eu oro por todos aqueles que hoje estão ouvindo esta mensagem, que abriram esta palavra de hoje, que colocaram esta palavra em seus corações, que estão armazenando em seus corações, que a partir desse instante tomaram a decisão de serem agentes transformadores e também de receber a transformação interior, de se colocar diante do Senhor como agente de reconciliação e reconciliar-se com seus irmãos e reconciliar-se com cada um, Pai, de abraçar um ao outro, de seguir na jornada da fé. A tua palavra diz que devemos apressar-nos em reconciliar enquanto estamos no caminho. Isso significa enquanto tivermos vida, porque após a morte não há como reconciliar. Estamos como peregrino nesta terra, estamos em trânsito nessa vida, então estamos caminhando e estamos seguindo rumo às mansões celestiais. Eu oro, Pai, agradecendo a Ti, e eu digo amém e amém.